Muito bem, pessoal. Então, nós estamos na porção de Veit Hanan, tá? Interessante que hoje a gente está aqui dando aula, eu estou aqui e a Leia foi ter uma aula em um outro lugar e que ela está aprendendo coisas super interessantes, então vamos tentar fazer uma conexão tal de consciência com ela para tentar já conectar com a energia que ela está conectando lá e tudo mais. Vou fechar isso aqui para parar de fazer barulho. Agora é a hora da aula, eu tenho que me concentrar. Muito bem, então vamos a um breve resumo, tá? Da porção dessa semana, o que ela traz, o que ela ensina pra gente. Depois o professor vai compartilhar alguns insights, algumas coisas um pouco mais profundas sobre essa porção, tá bom? Então vamos lá. Então, o nome da porção é Veit Hanan, tá? E como eu havia dito na nossa última aula, eu quero pegar o costume de ler o primeiro verso da porção dessa semana, só que com a melodia, para a gente, né, se conectar com a canção, com a luz da canção da Torá, que é tão bonita e tão abençoada e tão sagrada e que verdadeiramente tem o poder de eliminar a consciência negativa da nossa mente, da nossa vida, do nosso ser, do nosso entorno, né, e trazer a luz divina de Hashem para a vida da gente. Então, ó, o primeiro verso fala assim, ó, Vaitichanan el Adonai be'et ari lemor. Nossa, mas é pouquinho assim, professor. Lê mais um, vai. Tá bom. Já que você insiste, eu vou ler pelo menos, vai, 2 versos, tá bom? Tá bom. Então vou começar de novo. Vou começar do início. Vaitichanan et Adonai be'et ari lemor. Adonai Elohim et achilut learot et avdecha et ga'aklecha et yadecha Ahazakal, Asher Mirel Vashamayim Uvares, Asher Yasel Kemaserá, Agora sim, né? Muito bem. Então, esse é o primeiro verso da porção dessa semana. E o que a porção dessa semana, então, fala pra gente, né? Um breve resumo aqui. Então, a porção de Veit Hanan, ela continua o relato da Torá sobre o discurso final de Moshe aos filhos de Israel. Tá? Moshe, né, ele diz ao povo que implorou a Deus para permitir-lhe entrar na terra de Israel, mas o Criador recusou o seu pedido, e os sábios, né, eles comentam sobre isso e falam que a verdade é que a razão do porquê Moshe não entrou também está muito relacionado com o próprio povo, né? A conduta do povo acabou influenciando a entrada de Moshe na Terra Santa, tá? Porque o povo teve vários momentos em que o povo teve, né, a sua queda espiritual, isso também acabou, de certa forma, afetando Moshe, a razão dele não entrar na terra de Israel, tá? E, de novo, aqui a gente vê essa relação, sabe, de que o um influencia o todo, mas o todo também influencia o indivíduo. É uma via de mão dupla. Da mesma forma que você, como indivíduo, tem o poder de influenciar a vida de muitas pessoas, o grupo também acaba influenciando o indivíduo, tá? Então, isso é algo importante de você saber, de você entender. Moshe, então, ele continua a falar com os israelitas e a advertir o povo a obedecer a Torá e seus mandamentos, né? Moshe fala isso para os filhos de Israel, para que eles obedeçam a Torá, para que eles não apenas, né, obedeçam, mas sigam e cumpram com os ensinamentos, com os mandamentos da Torá. E detalhe, não aumentando e nem subtraindo de suas mitzvot. Tá? O que significa? Significa que a gente não tem que inventar a roda, a gente não tem que reinventar a roda. Tudo o que um ser humano precisa saber para ter uma boa vida nesse mundo, e mais importante, ter a garantia de uma boa vida no mundo vindouro, ele encontra na Torá. Ele encontra tanto na Torá escrita quanto na Torá oral e nos mandamentos que a Torá traz. Então, tudo aquilo que o ser humano precisa saber, a gente já tem o manual. A gente já tem o manual de como, sabe, ter uma vida boa, ter uma vida de paz, de plenitude, de entendimento, com sabedoria, com conhecimento, uma vida equilibrada. Nós já temos acesso a isso, sabe? Baruch Hashem, todos nós, todos os seres humanos hoje têm a oportunidade de se aproximar da Torá, de estar perto dos ensinamentos da Torá, de se esforçar, né? É o mínimo requerido da gente, se esforçar pelo menos um pouco para poder se conectar com essa sabedoria, porque, de novo, dentro da Torá, dentro dos ensinamentos da Torá, a gente já encontra tudo.
tudo que tem para saber, tudo que tem para saber no universo. Ah, professor, mas está tudo muito codificado, está tudo muito. É difícil entender. Né? Por um lado, eu sei que todos os segredos da vida, do universo, tá na palavra de Deus. É a palavra de Deus. A gente está falando da Bíblia, a gente está falando da Torá. A palavra de Deus. Tem tudo que o ser humano precisa saber aqui. Mas é muito difícil, tem coisa que eu não entendo, não consigo entender o hebraico e tal, não sei o quê. Mas olha, pessoal, tem que ter esforço. Tem que ter, sabe, esse passo. A gente tem que dar esse passo tem que doer um pouquinho a nossa cabeça para poder entender. Porque, de novo, sem esforço não tem crescimento, né? Se fosse assim fácil, todo mundo já estaria fazendo e a gente não ia ter tanto caos, tanto problema, né? Tantas coisas a melhorar e tudo mais. E foi feito para ser dessa forma. O Criador, na verdade, olha, na infinita bondade de Deus, ele fez esse sistema justamente para que nós não só tivéssemos a oportunidade de ter ao nosso alcance essa sabedoria, né? É um presente duplo. A gente tem ao nosso alcance a coisa mais importante que existe, que é a palavra de Deus, e a gente também tem a oportunidade de nos conectarmos de maneiras cada vez mais profundas e elevadas e poderosas com essa palavra através do nosso próprio esforço, o que traz, inclusive, um júbilo, um prazer ainda maior. Então, a gente já tem o mérito e o prazer de ter essa conexão com a Torá, e por meio do cumprimento dela, por meio do cumprimento das leis que o Criador criou para a gente, justamente pensando em nós, pensando no nosso melhor, mas que também requer da nossa parte um esforço para que, no momento que a gente consiga realizar, então, né, essas atividades, esses mandamentos, a gente sinta uma alegria e um prazer ainda maior, e mais do que isso, eu diria, que não é só apenas sobre aquilo que a gente vai estar recebendo, mas o que, por consequência, a gente também vai estar fazendo pelo mundo, pelas pessoas. Porque, veja, quando a gente se esforça para entender a Torá, para cumprir a Torá, a gente não só está trazendo benefício para a gente, mas a gente também está trazendo benefício para as outras pessoas. Quando você se esforça para cumprir a Torá e quando você cumpre ela, de fato, você tem que saber que isso está fazendo com que o mundo se torne um lugar melhor para todos. Para todos, quando você faz restrição do seu desejo de querer tudo somente para si mesmo, você está causando, você está tendo um impacto positivo na vida de milhares de pessoas. Pessoas vão ser salvas, pessoas vão, sabe, vão passar por livramentos, coisas que você talvez nem consiga imaginar por causa da restrição que você fez e que ninguém estava vendo. Eu sei que parece um pouco maluco, né, de pensar dessa forma. Poxa, professor, então quer dizer que a restrição que eu fiz hoje para não gritar com aquela pessoa vai salvar uma outra pessoa no mundo? É isso mesmo. É exatamente isso que eu estou falando. A gente não tem, sabe, muita capacidade de enxergar isso na hora, ali no momento, mas não é tão impossível, sabe, de você imaginar como é que funciona tudo isso. Existe um mundo espiritual, existe um sistema de causa e efeito no mundo espiritual. Quando a gente faz uma ação positiva, a gente está conectado, e não é só pela internet. Antes da internet... Gente, olha só, você para pensar, o que é a internet? A internet é um fenômeno, é algo que existe no nosso mundo, algo que possibilita você se conectar com milhares de pessoas em tempo real. Você escreve uma mensagem, você posta alguma coisa na sua rede social, e aquilo que você postou, né, aquela ação que você realizou ali e tal, isso chega ali para todos os seus contatos, e esses contatos, baseado naquilo que leu, comenta com uma outra pessoa que vê aquilo e também comenta com outra, e a coisa toda se espalha. Agora, entende uma coisa, a internet é um fenômeno, né, que você observa no nível físico. E o que isso diz para a gente? Diz o seguinte, que se isso é um fenômeno no mundo físico, obrigatoriamente existe uma contraparte desse fenômeno no mundo espiritual. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que existe uma internet espiritual. Da mesma forma que existe uma internet física, existe uma internet espiritual, que é inclusive a causa dessa internet física. Agora, como que funciona essa internet espiritual? Primeiro que não dá para perceber ela com 5 sentidos, né? Diferente da internet física, mas ela é tão real e, na verdade, mais real do que essa internet física que a gente tem. Ela é mais real. E quando a gente realiza uma ação que diminui o nosso ego, a gente está causando uma influência nessa rede espiritual e afetando a vida de milhares e milhares de pessoas, tá? Então, Moshe, ele fala com os israelitas, ele adverte os israelitas a obedecer a Torá, os mandamentos da Torá, e diz ainda que os israelitas não devem
acrescentar nada e nem subtrair nada das mitzvot. Não tem que inventar moda, não tem que tentar achar que na sua cabeça isso faz, não, eu tenho que fazer assim porque faz sentido para mim fazer. A gente teve um jejum ontem, né? E existem 5 restrições descritas, né, pelos sábios, e, de novo, todas essas restrições estão baseadas também na Torá, né? Embora sejam mitzvot que a gente chama de mitzvot de Rabanam, que são, né, foram instituídas pelos sábios, elas são consideradas como se fossem também do próprio Criador. E, na verdade, elas são, tá? É num nível diferente, mas são. Mas, por exemplo, se você não quiser falar do jejum que a gente teve ontem, a gente pode falar do jejum de Yom Kippur, que é de Oraita, né? Que está ali escrita na Torá Shebirtav, na Torá escrita, ok? Existem 5 restrições, né? Não comer, não beber, não passar óleo no corpo, não ter relações maritais, e não utilizar nenhum tipo de vestimenta com couro. São 5. Aí a pessoa, não, além dessa, eu vou fazer mais essa daqui. Você não tem que fazer mais. São 5. Você não tem que querer adicionar nada daquilo que a Torá já traz para você. Porque se você adicionar alguma coisa, pode ter certeza, tem ego envolvido. Da mesma forma, vou fazer só 4, vou fazer só 3, vou fazer só 2, vou fazer só 1. Tá bom, melhor do que nada, tudo bem. Mas você não deve, por exemplo, ensinar a uma outra pessoa que ela tem que fazer só 3, ou 4, ou 2 restrições dessas. O correto é, olha, são 5 restrições que a Torá ensina, é que você deve fazer 5 restrições nesse jejum. Mas faz 4 só. Não, faz o que você consegue, mas saiba que são 5. O que eu quero dizer, pessoal? Eu quero dizer o seguinte, já existe um manual, já existe o manual de instrução de como você deve viver a sua vida, para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa equilibrada, para ser uma pessoa de bem, para ser uma pessoa que verdadeiramente, sabe, busca amar o próximo como a si mesmo, que é o ensinamento maior de toda a Torá, correto? Então não queira inventar moda, não queira reinventar a Torá. Você não tem permissão para reinventar a Torá. Você não tem permissão para querer mudar aquilo que já foi determinado pelo Criador. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente cai nessa ideia errônea de achar que a gente pode, sabe, mudar aquilo que o próprio Criador do universo instituiu que tem que ser feito, sabe? Existe muita discussão sobre esse tipo de coisa, mas eu não sei e tal. Por isso você tem que ter um professor, por isso você tem que ter uma pessoa que vai ensinar para você o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Não queira se aventurar e descobrir na sorte o que dá, o que pode, o que não pode, porque o resultado quase sempre acaba não sendo bom. Tá com dúvida em alguma questão? Sabe, aqui na nossa comunidade, aqui da região, é uma máxima, é uma coisa que todo mundo segue à risca. Se alguém pergunta alguma coisa sobre Torá e você não sabe, você não fala, olha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Por padrão, a resposta é, irei consultar o meu rabino, irei consultar o meu professor de Torá. Eu não sei a resposta, não sei. Então, eu não quero acrescentar nada à Torá e eu não quero remover nada da Torá. Eu quero responder certo. Como é que é o Shema Israel? Como é que faz a reza do Shema Israel da forma correta, da forma como está escrito na Torá? Eu acho que é assim, assim, assim. Não faça isso. Você vai se prejudicar e você vai prejudicar a pessoa. Olha, eu não sei a resposta. Vou perguntar para o meu professor. Meu professor é uma pessoa que eu confio, meu professor é uma pessoa que já pratica isso há anos. Então, com certeza, ele sabe a resposta. E se porventura ele não souber a resposta, com certeza ele vai primeiro se consultar com o professor dele, que com certeza ele tem, que é alguém ainda mais sábio do que ele nessa hierarquia, porque existe uma hierarquia e existe ordem. Assim como Moisés foi o líder dos israelitas, e isso é uma ordem, né? Você tem lá Moisés, aí você tem o Aron, aí você tem os anciãos, aí você tem, né, o restante dos líderes de cada tribo, e aí embaixo dos líderes de cada tribo você tem alguns chefes também, e aí o povo e tal. Então, tem uma hierarquia, tem uma ordem. E é importante a gente saber que existe uma ordem
e que a gente não quer pular isso, porque a gente não quer ser responsável por estar disseminando algo que não é correto, e infelizmente na nossa geração o que se espalha de coisa que não está em absoluto de acordo com aquilo que a Torá ensina, não está escrito no gibi. Então a gente tem que se certificar de que a gente responda ou eu sei, então é assim, assim, e se você sabe, parabéns, significa que você estudou, significa que você aprendeu e você tem autoridade, né, para poder passar adiante o ensinamento. Normalmente o seu professor, ele deixa você muito tranquilo em relação a isso. Olha, você tem capacidade de falar sobre esse assunto, você tem capacidade de falar sobre esse assunto, mas você não tem ainda capacidade de falar sobre esse assunto. Então é importante que você não fale sobre isso se alguém te perguntar. Primeiro você tem que entender. Como que reza o Shema Israel? Qual o nome de Deus eu tenho que usar durante as minhas orações? Eu posso usar qualquer nome de Deus para me referir a ele? Eu posso usar o nome Elohim? Eu posso usar o nome Adonai? Eu posso usar o nome El Shaddai? Eu posso usar... E quando eu posso usar esses nomes? Eu posso falar eles quando eu tiver vontade ou não? Gente, isso é uma coisa muito séria, muito séria. Eu tenho visto, sabe, pessoas, e já faz tempo isso, só que o professor ele tem um problema sério. Eu tenho muita hesed na minha alma, no meu coração, então muitas vezes eu não chamo a atenção das pessoas, sabe? Mas olha, tem coisas que a gente realmente precisa mudar, né? A gente está aqui para mudar, a gente está aqui para fazer mudança e transformação. Então eu digo para vocês, não façam coisas relacionadas à espiritualidade, principalmente relacionadas à Torá, que você não tenha o pleno entendimento. Tá falando aqui, responde, professor, se podemos falar. Falar o quê? O nome de Deus? Os nomes de Deus? Isso. Tá. Então, olha só, os nomes de Deus, a gente só usa quando a gente está rezando, quando a gente está orando. Quando a gente está fazendo uma oração, seja uma oração espontânea, seja uma oração com o Sidur, com o livro de reza, tá? No livro de reza, a gente encontra todos esses diferentes nomes de Deus, todos eles. E no momento que a gente está com o nosso livro de oração aberto e fazendo as orações, então, quando aparecer um nome de Deus aqui no livro de reza, a gente pode pronunciar, não tem problema. Tá? Isso é uma regra, isso é uma condição. Agora, se você está fazendo uma oração espontânea, o que é uma oração espontânea? É o que a gente chama de itbodedut. Itbodedut significa uma oração espontânea, uma oração que você não está usando um livro de reza, tá? Nesse caso, já existem algumas limitações, porque você precisa entender a essência e a natureza de determinados nomes de Deus, porque você não quer cair no erro de falar um nome de Deus durante a sua oração espontânea, e esse nome de Deus que você está falando na oração espontânea não esteja de acordo com a função daquele nome. Eu vou dar um exemplo, tá? Existe um nome de Deus que está conectado com energia de julgamento, tá? Julgamento. O que é julgamento? Julgamento é restrição, julgamento é limite, tá? Então, existe um nome de Deus que está conectado com energia de limitação, de limite, de julgamento. Que nome é esse? Elohim. Elohim é um nome de julgamento, é um nome de Deus de julgamento. Eu vou repetir isso. Elohim é um nome de julgamento. Então, esse nome, que é um nome de julgamento divino, é um nome que Deus usa para fazer com que a energia de julgamento se estabeleça na vida de alguém ou na vida de um grupo de pessoas. A gente, então, evita esse nome. A gente evita falar esse nome Elohim. Por quê? Porque é um nome que está relacionado com julgamento. Então, quando a gente está fazendo uma conexão espiritual, a gente quer usar um nome que está conectado com misericórdia, não com julgamento, né? E eu tenho visto pessoas que usam esse nome Elohim e escreve esse nome em tudo quanto é lugar, escreve na internet, escreve não sei aonde. Não é assim, gente, não pode. Primeiro, por respeito. Você não quer ficar escrevendo o nome de Deus em qualquer lugar. Segundo, você tem que saber a função desse nome. Esse nome está conectado com o quê? Com que tipo de energia esse nome está conectado? Se você quer se conectar com energia de julgamento, de limitação, de separação, né? Então tá bom, fica à vontade. A vida é sua e você sabe o que é melhor para você. Mas eu me sinto bem falando esse nome. Não é sobre você se sentir bem. Não é sobre se sentir bem. É saber usar o nome de Deus para uma finalidade certa e específica. Não para se sentir bem. Não é assim que funciona, pessoal. Normalmente, quando a gente fala em fazer alguma coisa para se sentir bem, na grande maioria das vezes e dos casos, isso está conectado com o nosso ego, com o nosso desejo de querer receber somente para nós mesmos. Receber a aprovação
aprovação, sabe? Sei lá, não pode. Tem que ter maturidade. Ah, mas é um nome que eu já uso há tantos anos e tal. Para de usar. Tá errado. A pessoa faz uma coisa errada a vida toda, descobre que tá errado. Vai continuar fazendo por quê? Porque é conveniente. É conveniente para o ego, não vai dar let go. Olha, a pessoa que é piedosa, a pessoa que é um racídico, a pessoa que é realmente temente a Deus, ela nem usa esses nomes divinos, ela fala Hashem, e acabou. Primeiro, por respeito. Segundo, porque precisa ser realmente muito sábio e elevado para ficar usando os diferentes nomes de Deus. Não é uma coisa leviana, não é, sabe? Não é. Gente, isso entra na categoria de falar o nome de Deus em vão. Por que em vão? Porque você não sabe o que você está fazendo. A pessoa não sabe o que está fazendo, literalmente, ela não sabe o que está fazendo. Eu sei que essa aula aqui pode ser um pouco chocante para algumas pessoas, sabe? Mas eu não estou aqui para agradar ninguém no final das contas. Eu estou aqui para ensinar o que é correto. E o que é correto é o seguinte: não use o nome de Deus em vão. Tenha temor a Deus. Tenha temor ao Criador. Fala Hashem. Ele vai saber que é com ele que você está falando. Depois que você avançar bem no seu entendimento, nos seus estudos, na sua conexão com Hashem, né? Quando você alcançar esse nível de verdadeiro amor e temor a Deus, você próprio vai ver a si mesmo evitando usar nomes de Deus para qualquer coisa, para sair escrevendo em qualquer lugar, à torta direita. Você mesmo vai ter esse resguardo, você mesmo vai ter esse zelo, esse cuidado. Você não vai querer ficar falando o nome de Deus à torta direita, você vai cuidar da sua, sabe, da sua boca, das suas palavras, para só usar o nome de Deus na hora certa, no momento certo, na hora adequada, e normalmente de forma assim silenciosa, baixinho, mesmo estando você sozinho, conversando com Deus, zelo, amor, é sobre isso. Não é mostrar que você sabe, eu sei, então eu falo. O que você sabe? Eu não sei, eu estou aprendendo também. Mas uma coisa que eu já entendi, já aprendi lá desde o começo, e eu tento transmitir isso para vocês, não queira adicionar e nem retirar nada. Não queira fazer isso. Se você se considera meu aluno, busque pelo menos ter esse mesmo zelo, qual eu pratico e eu ensino para vocês. Pega as minhas aulas e vê quantas vezes eu fico falando o Elohim, eu fico falando... Pode pegar, vocês têm acesso a todo o histórico aí das aulas do professor Hashem. Na hora do Shabat, na hora da reza, com um livro de reza nas mãos, aí você tem liberdade, você tem esse espaço para poder expressar por meio da sua fala os nomes de Deus. Fora isso, não é assim, tá bom? Isso é bom para você, isso é bom para as pessoas que estão com você, isso demonstra o seu zelo e o seu amor ao Criador. E mesmo que talvez você tenha aprendido isso no passado, tá? Não tem problema nenhum, gente. A gente admitir, sabe, que, poxa, aprendeu errado. E tudo bem, eu também aprendi errado uma série de coisas, mas depois que eu aprendi o certo, eu parei de fazer aquilo que está errado. Agora, se você não consegue parar de fazer aquilo que está errado, você tem que se perguntar, por que eu não consigo parar de fazer aquilo que eu sei que não está correto? Então, essa é a primeira coisa, não tirar nada e não acrescentar nada. Aprende com o seu professor. Para isso que você tem um professor. Você tem que ter um professor. E com esse professor você vai tirar suas dúvidas. E com esse professor você vai buscar respostas. E aí esse professor ele vai chegar para você e vai falar, olha, isso aqui tá certo, isso aqui não tá certo, isso aqui é bom você seguir, isso aqui não é bom você seguir. E aí se isso trazer algum conflito dentro de você, você tem que se perguntar, o que eu quero para mim? Eu quero continuar com esse professor ou eu quero um professor que fique falando o que eu quero ouvir? É com você, a escolha é sua também. Entende o que eu tô falando? E quando alguém te perguntar e você não souber, olha, eu não sei, mas eu vou perguntar pro meu rabino, eu vou perguntar pro meu professor. E aí você pergunta pro professor. O professor, se souber, vai te dar uma resposta. Se ele não souber, se for um bom professor, ele vai falar, olha, agora eu não sei, mas eu vou me informar o que isso significa, que ele vai perguntar pro professor dele, e aí ele vai ter uma resposta, e aí ele vai chegar e vai falar, olha, tá aqui. Um dos grandes ensinamentos que a gente encontra no Pirkei Avot é justamente isso, olha, faça para si um professor. Tem que ter um professor. E tem que ser fiel a esse professor. Fiel em que sentido? Que ele é a sua referência, ele é a pessoa com quem você vai se consultar, é a pessoa que vai tirar suas dúvidas, é a pessoa que tal, e vai ser a pessoa que vai falar aquilo que muito provavelmente você não vai gostar muito de ouvir, porque você já tem as suas manias, você já tem o seu sistema de crença, já vai ter uma série de coisas pré-concebidas, e esse professor, com certeza, ele vai chegar para poder mudar alguma coisa.
ou falar para você, olha, não, isso que você está falando aí procede, tá certo, tal, ou ele vai chegar para você e falar assim, não, nada disso, pode parar de fazer isso, que nem eu estou fazendo aqui hoje. Se você fica usando o nome de Deus torta direita por aí, falando e tal, para com isso. Não usa o nome de Deus. Se você é meu aluno, para de usar o nome de Deus. Ah, então eu quero continuar usando o nome de Deus quando eu quiser. Então, talvez você não sirva para ser meu aluno. A gente tem na porção dessa semana, mais uma vez, os 10 mandamentos, os 10 pronunciamentos, tá? Agora, vamos lá. Depois dessa introdução, vamos tentar entender algo um pouco mais profundo relacionado à porção dessa semana. Então, esse Shabat, o qual nós lemos a porção de Veit Hanan, ele tem um nome especial, ele é chamado Shabat Nahamu. Nahamu. O que é isso? É o Shabat do consolo, Shabat da consolação, tá? É o Shabat que ocorre depois do 9 de Av, tá? E a porção dessa semana, ela sempre cai, a leitura dela sempre vai cair depois do 9 de Av, tá? Não tem como ela cair antes do 9 de Av, ela sempre vai ser lida depois, tá? Então, disso a gente já vê logo de cara que a energia desse Shabat é uma energia diferente, é uma energia realmente poderosa. Então, a pergunta é a seguinte: pode esse próximo Shabat, Shabat Nahamu, pode esse próximo Shabat verdadeiramente consolar a gente e nos ajudar a esquecer todos os problemas que a gente já viveu na vida? Vocês sabem que nesses últimos dias eu tenho pensado muito no meu passado. Eu sempre tento trazer alguma coisa pessoal, sabe, que tenha acontecido comigo, para, sabe, não ser só uma aula de conteúdo. Eu acho que faz parte da dinâmica aluno-professor, o professor compartilhar a verdade dele, sabe? Eu não sou santo, eu não sou um tzadik, eu não sou a pessoa mais sábia desse universo, né, em termos de Torá e tudo mais. Eu tenho as minhas falhas, tenho os meus momentos de queda, que na verdade são mais frequentes do que eu gostaria, inclusive. Mas o fato é que esses últimos dias, principalmente ontem, anteontem e tal, eu peguei a mim mesmo pensando em eventos que aconteceram, sabe, há 10 anos, 20 anos atrás, 30 anos atrás, os quais eu não tenho muito orgulho, sabe? E gostaria de não lembrar desses eventos. Gostaria que eles fossem, de alguma forma, apagados da minha memória, porque toda vez que eu lembro deles, eu sinto aquele arrependimento, eu sinto aquela dor, eu sinto aquele desconforto. Às vezes são eventos onde eu feri uma outra pessoa, feri o sentimento de uma outra pessoa, ou agi de uma forma que hoje eu não me orgulho tanto e tal. E quando esses pensamentos negativos, então, eles surgem, né? Pensamentos relacionados a um passado o qual eu gostaria de esquecer e tudo mais, parece que eles ficam ainda mais fortes. Parece que quando a gente tenta parar de pensar em alguma coisa, essa coisa fica ainda mais forte dentro da nossa mente e tal. E você se pergunta, poxa, o que eu estou fazendo de errado? Eu tenho feito as conexões, eu tenho feito restrição, sabe? Eu estou buscando, eu estou me conectando de maneiras ainda mais fortes, eu tenho acordado de madrugada para poder ler Zohar, sabe? Estou fazendo tudo aquilo que a cartilha manda, tudo aquilo que os sábios recomendam. Por que eu continuo tendo esses pensamentos negativos? Por que eu continuo lembrando de eventos passados, dos quais eu não me orgulho e gostaria de esquecer? Por que, Hashem? Por que isso acontece? E... Oi? Alguém falou alguma coisa? Tá bom. Então, né? Por quê? E aí aparece a vantagem de você ser uma pessoa que se dedica, né? Pelo menos tem se dedicado já há um tempo a trilhar esse caminho da Torá e tal. Uma vez eu estudei e eu li no Tânia sobre a maneira como o nosso oponente ele opera, né? Porque, vejam, existe uma guerra que acontece dentro da gente. As guerras que a gente vê do lado de fora, na verdade, como nós bem sabemos, é só um reflexo do quê? Do que acontece dentro da gente. O mundo exterior é o efeito do mundo interior. Então, a verdade é que dentro de cada um de nós existe uma guerra acontecendo. Uma guerra implacável. Uma guerra, sabe, que comparada às guerras que a gente vê aqui nos jornais e tal, é muito mais elevada, é muito mais, vamos dizer assim, forte e poderosa. As nossas lutas internas, elas são realmente ferozes. Ferozes, essa é a palavra certa. Só a gente sabe o quão complicado é o que acontece aqui dentro da gente. E essas guerras que acontecem internamente, elas se manifestam externamente. E nesses momentos em que a gente, sabe, realmente
pego pensando em situações e coisas que aconteceram no nosso passado, os quais a gente não gostaria que tivesse acontecido. E principalmente, pessoal, olha só, aqui eu quero realmente deixar uma coisa muito clara para vocês. Quanto mais você está engajado com o trabalho espiritual, quanto mais você está conectado ou buscando uma conexão com o Hashem, com a luz, com o Criador, mais violentas são essas guerras internas, mais forte fica, mais nós somos atacados por esses pensamentos ruins de coisas que aconteceram com a gente, ou ainda coisas que não aconteceram, mas que a gente tem medo que aconteça, tá? Quanto mais a gente busca a conexão com o Criador, e aí quando eu falo sobre buscar a conexão com o Criador, olha só, eu estou falando daquilo que realmente o significado de ser uma pessoa espiritual. A gente já aprendeu isso, eu já ensinei isso para você. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que faz o quê? É uma pessoa que está constantemente buscando as suas falhas internas para transformá-las e se tornar uma pessoa mais elevada. Pode falar, Ruth. Professor, quando às vezes a gente, pelo menos eu, quando eu tenho essas guerras, que volta esses tipos de pensamento, eu vou cavucar e pedindo orientação para o Criador, né? Não sei se é isso. E muitas vezes eu vejo que tem que ir no nível de semente para poder saber aonde que foi que aconteceu. Às vezes tem coisas assim que o Criador já me mostrou que não, vamos dizer, não tinha nada a ver com aquela situação, mas eu precisava voltar ao passado para que houvesse perdão, para eu mesmo perdoar, sabe? Eu sinto que é dessa forma, tá certo? Sim, tá certo. É uma maneira de você lidar, sem dúvida nenhuma, visitar o que aconteceu, viver aquela situação e tudo mais, tá certo. Mas o que eu quero trazer aqui é a causa, é o motivo do porquê que isso acontece. É a causa, a verdadeira causa por trás desse tipo de situação, né? O caso é o seguinte, eu tomo uma decisão de aumentar a minha conexão com o Criador, tá? Vamos pensar assim. Hoje eu estou decidindo levar a minha conexão com a luz para um nível maior, para um nível mais elevado do que eu estou hoje. Então, para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para dentro, ver quais são, né, as minhas negatividades, aonde eu sou reativo, quais são as situações que me deixam reativo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu busco realizar atividades que vão contra esse meu ego. Às vezes é rezar mais do que eu rezo, às vezes é compartilhar mais do que eu compartilho, às vezes pode ser compartilhar com pessoas que eu não tenho afinidade. Tudo isso pode ser fazer restrição em relação a um determinado tipo de alimento. São várias situações possíveis que ou coisas que eu sei que eu devo fazer, ou coisas que eu sei que eu tenho que parar de fazer. E que ao fazer ou não fazer, eu vou aumentar minha conexão com o Criador, porque eu entendo, depois de fazer uma verificação aqui interna, eu entendo que realizar essas atividades, ou não realizá-las, ou parar de realizá-las, vai fazer com que eu diminua o meu ego, e como consequência, óbvia, eu vou me aproximar ainda mais do Criador, eu vou levar a minha conexão com o Criador para um patamar mais elevado do que o atual, ok? O que vai acontecer automaticamente? Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar lindo. Não, não vai ficar. Esse é o ponto. Quando eu tomar a minha decisão de levar minha conexão com a luz, com o Criador, para um novo patamar, fazer todo esse trabalho de verificação interna, começar a realizar as atividades cujo objetivo é diminuir o meu ego, o que vai acontecer logo em seguida, amigos, não vai melhorar. Não vai. Eu não vou sentir de maneira imediata uma conexão maior com o Criador. Na verdade, o que vai acontecer é justamente o oposto. Vai vir o pensamento negativo, vai vir as situações que, na verdade, eu não estava nem prevendo que fossem acontecer. Eu vou ser atacado com dúvida, eu vou ser atacado com medo, com insegurança, eu vou ser inundado de pensamentos assim, de que eu estou fazendo, na verdade, o errado, dúvida. É isso que vai acontecer. Na verdade, se não acontecer isso, é porque você não está fazendo o trabalho direito. Porque o correto é que isso aconteça. Porque o livro do Tânia, ensina pra gente que quando a gente começa a fazer trabalho espiritual de verdade, o nosso oponente fica louco, ele fica desesperado. Essa é a palavra, esse é o termo. Ele começa a perceber que ele está perdendo espaço na vida da gente. Então, ele começa a agir de maneira desesperada. Ele começa a atacar a gente com tudo que ele tem, com todo tipo de
pensamento negativo, com lembranças ruins, com lembranças negativas, com pensamentos de que, sabe, eu sou incompetente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não vou conseguir, e por aí vai, as pessoas estão tramando contra mim. Todos esses pensamentos, todos eles, o oponente vai vir com tudo para cima da gente. Essa é a razão. Essa é a razão. A próxima vez que você encontrar a si mesmo numa situação em que você está sendo assim bombardeado por pensamentos negativos, pensamentos ruins, pensamentos de, sabe, negativos, isso só é uma evidência de que você está avançando e de que você está incomodando o seu próprio oponente. O oponente não mexe com quem está fazendo aquilo que ele gosta. Não. Se você está vivendo sua vida e está tudo lindo, mil maravilhas, eu não tenho nada, eu não tenho que me preocupar, eu não tô com dúvida, eu não estou com medo, não estou com insegurança, pode ser que você talvez não esteja fazendo o seu trabalho espiritual da maneira adequada. Porque a verdade é essa, amigos. Quando a gente está fazendo o nosso trabalho espiritual, o oponente fica incomodado e ele vai atacar com todas as armas. Ele vai atacar de todas as formas, para fazer com que a gente recue, para fazer a gente mudar de ideia, para fazer a gente, quer saber, não, eu não vou aumentar em reza, não vou aumentar em tzedakah, não vou aumentar em ações positivas, eu não sou tão bom assim. Aí pronto, ele ganhou o espaço dele de novo. Aí pode ver, vai começar a diminuir os pensamentos negativos, vai começar a voltar no modelo do piloto automático, todo aquele plano, sabe, de ser uma pessoa mais conectada com o Criador vai ficando cada vez mais frio. Aí, né, é só uma evidência de que o oponente tá ganhando a batalha. Agora, quando a gente se compromete em aumentar a nossa conexão com o Criador e agir de acordo com essa decisão, pode ter certeza, primeiros efeitos serão esses: mais dúvida, mais incerteza, mais insegurança, pensamentos negativos que você tenta bloquear e parece que vem com tudo, sabe? Eu tô falando, aconteceu comigo ontem, anteontem. É terrível. É terrível, é uma coisa terrível, às vezes é pavoroso, você lutar contra um pensamento, você lutar contra algo que não tem como você criar um bloqueio. Não é como vou falar com alguém. Você tá falando com alguém, aquela pessoa tá incomodando, você fala, depois eu falo com você. Pronto, sai de cena, sai do lugar, desliga o telefone, fecha, acabou. Você não vai mais ouvir aquela pessoa. Agora, e quando a coisa tá aqui dentro, como é que faz? Não faz, não tem o que fazer. Porque quanto mais você tentar lutar contra não ter o pensamento, parece que mais ele ganha volume dentro da sua mente. Normalmente é assim. Então o que consola a gente? O que pode consolar a gente nesse momento? Bom, o que funcionou para mim, amigos, e que eu humildemente compartilho com vocês é o seguinte: quando eu me vi sendo inundado de pensamento negativo, eu parei por um segundo e falei assim: eu tô te incomodando, né, Satã? Eu tô incomodando você, né? Tô vendo. Então, quer saber uma coisa? Eu sei que eu tô fazendo certo. Porque se você tá desesperado desse jeito, só significa uma coisa, Satã: eu tô fazendo o correto. E, na verdade, eu tô muito orgulhoso de mim mesmo. Porque se eu tô conseguindo incomodar você, significa que o meu potencial, significa que eu tô, na verdade, alcançando o meu objetivo de aumentar minha conexão com o Criador. E quando o oponente vê que você sacou ele ali, no momento que o oponente vê que você viu ele ali, você conseguiu identificar ele ali, ele começa a realmente a se diminuir, porque ele percebe o quão você também tem força espiritual. Porque enquanto você não identifica o Satã, você corre o risco de colocar a culpa em pessoas, em outras pessoas. Agora, quando você identifica o oponente e ele vê, né, e ele percebe que você identificou ele mingua, ele baixa a bola dele, fala assim: caramba, esse cara aí é brabo mesmo. Ele sacou, ele viu que sou eu que tô tentando ganhar espaço aqui no jogo. E foi o que aconteceu comigo. Quando por um momento, quando eu tava ali sendo, sabe, realmente inundado de pensamentos negativos, eu lembrei desse ensinamento de que o oponente ele só incomoda com os pensamentos negativos quem está no caminho certo. Ele não incomoda quem não está atrapalhando ele. E quando você direciona essas palavras, sabe, olha, eu estou vendo que é você aí, tentando me confundir, tentando me pôr para baixo. Eu estou vendo que é você, oponente, que está colocando essas dúvidas e tal. E isso só significa o quê? Que eu estou no caminho certo. Porque se eu não tivesse, você não estaria incomodado dessa forma. Você não estaria me trazendo tanto pensamento negativo, mas, tô vendo você aí, só que a luz do Criador é mais forte, e ela é tão forte que ela tá fazendo eu enxergar tudo isso. Então aqui, amigos, vocês podem ter certeza que esse nível de conexão com o Criador que você buscou para início de conversa está sendo alcançado, porque você está tendo clareza espiritual, você conseguiu identificar de onde está vindo esses pensamentos negativos, e mais do que isso, você consegue entender
por que você está tendo esses pensamentos negativos e qual é o motivo? Você está incomodando o oponente. Esse é o motivo. Então, olha, que com a ajuda do Criador a gente possa realmente internalizar esses ensinamentos para que da próxima vez que a gente tomar a decisão de aumentar nossa conexão com o Criador e logo em seguida a gente for atacado com pensamentos negativos, com dúvida, com medo, com lembranças ruins de um passado qual a gente talvez não se orgulhe, saiba, amigo, saiba, minha amiga, isso só significa que o oponente está muito incomodado e que você está avançando rumo ao seu objetivo, que é alcançar um nível ainda mais elevado de conexão com o Criador. E quando você lembrar disso e quando você pensar nisso, pode ter certeza que você já está em um lugar de conexão muito maior do que você estava anteriormente, tá bom? Alguma pergunta? Preciso marcar um meeting com o professor, urgente. Pode marcar, querida, pode marcar, a gente conversa, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma boa noite para vocês, tudo de melhor sempre. Qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com o professor. Tá bom? Então é isso. A gente se vê. Obrigado, boa noite. Obrigado, professor. Boa noite, pessoal. Obrigada, professor. Obrigado. Boa noite.